crianças do quarto ano, tudo bem? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem. Hoje é a nossa 8ª aula. Sou a professora Rosimar, trabalho na Rede Municipal de Palmas, na Escola Municipal Estevão Castro. E o componente curricular que nós iremos trabalhar é Geografia. E o objeto de conhecimento é coordenadas geográficas, pontos paralelos e meridianos. Professora Rosimar, o que é isso? Alguns de vocês estão perguntando, né? Nossa, eu nunca vi falar sobre isso, professora. Coordenadas geográficas. Crianças, coordenada geográfica é o mesmo que sistema de localização. Por exemplo, aqui em Palmas, nós temos um aeroporto. O aeroporto onde chega aviões de vários locais, aviões de vários países, de várias cidades, de vários estados. E esses aviões, para chegar em determinado lugar, eles precisam de orientação. E essas orientações, estão através das coordenadas geográficas que nós iremos aprender hoje. Crianças, vocês se lembram da aula passada? Se lembram? Ah, professora, mas por que a senhora está lembrando disso? Porque é importante, porque que nós falamos na aula passada também é muito importante para essa aula. Isso mesmo, crianças, falando sobre os pontos cardeais, colaterais e que também temos pontos subcolaterais e que juntos formam a rosa dos ventos, que nos orienta para chegar em diferentes lugares. Quais são os pontos colaterais, crianças? Vamos lá, vamos relembrar? Leste, oeste, norte e sul. E para localizar os pontos cardeais, podemos nos orientar através de quem? Do Sol, onde o Sol nasce. Também falamos dos pontos colaterais, que é Sudeste, Nordeste, Noroeste e Sudoeste. Vimos que a rosa dos ventos e o seu desenho parece nos mostradores de bússolas, em mapas, plantas, maquetes, e é muito importante para as navegações. Agora vamos começar o nosso encontro de hoje. O que eu mesmo falei que nós iríamos falar hoje? Lembram? Coordenadas geográficas, que é o mesmo que sistema de localização. Professora, mas essas coordenadas geográficas, a senhora falou que nós usamos somente no aeroporto? É somente os aviões que usam? Não, crianças, não é. Para também aquelas pessoas que gostam de estar na floresta, podemos usar as coordenadas geográficas. Para também pessoas que querem viajar e usar lá o Google Mapa, então nós usamos também ali. E também para os oceanos, onde as navegações precisam também dessas coordenações geográficas. Vamos ver o slide que vai aparecer na tela. Primeiro que nós iremos falar é sobre os paralelos. As coordenadas geográficas, existem nelas os paralelos, que são as linhas paralelas ao Equador, sendo que a própria linha imaginária do Equador é um paralelo. O 0 grau corresponde ao Equador e o 90 graus ao Polo Norte e o 90 graus negativo ao Polo Sul. Em outras palavras, são linhas que cortam a Terra ao meio, ocasionando a divisão entre os meridianos norte e sul. Os paralelos mais conhecidos são os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Olha a imagem que está aparecendo embaixo. Vamos ver os paralelos que estão aparecendo aí, ó. Circuito polar ártico, trópico de Câncer, que são os mais conhecidos também. A linha do Equador, que divide a Terra ao meio, o trópico de Capricórnio e o circuito polar antártico. Crianças,
vamos ver agora onde está no globo terrestre, né, a linha paralela. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. A linha paralela é essa linha aqui, ó. A linha do Equador também é uma paralela, né? A linha do Equador é a linha que corta a Terra ao meio. E mais em cima nós temos, ó, o Trópico de Câncer. E mais embaixo, o Trópico de Capricórnio. Muito bem. Vamos ver a imagem que aparece na tela. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias, traçadas sobre o globo terrestre ou mapa, e através da relação de um meridiano ou com um paralelo que podemos localizar cada ponto da superfície. Paralelos e medianos são linhas muito importantes para facilitar a nossa localização. Olha aí a imagem. Lembra que eu mostrei para vocês no globo terrestre as linhas paralelas, né? É as linhas que são na horizontal, que são as linhas que está deitada. E as meridianas são as linhas que estão, linha reta, né? E que estão em pé. Essas são as meridianas. E elas são muito importantes, porque elas facilitam a localização. Vamos ver o próximo slide? Vamos ver os meridianos. Vamos conhecer os meridianos. São linhas perpendiculares ao Equador, que vão do Polo Norte ao Polo Sul e cruza com os paralelos. Todos os meridianos possuem o mesmo tamanho e o ponto de partida para a numeração é o meridiano que passa pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra, chamado de meridiano de Greenwich. Vamos ver agora, crianças, aqui, ó, no globo terrestre. Vamos ver aqui no globo terrestre, onde estão as linhas, né? Os pontos meridianos. Olha aqui, crianças, as linhas imaginárias meridianas são essas aqui, ó. Essas que estão na vertical e elas se cruzam com as paralelas. Entenderam, crianças? Vamos repetir, ó. As linhas meridianas são essas aqui, as linhas que são em vertical. As paralelas são as horizontal, né, que são as deitadas. E as meridianas são as que estão em pé. Vamos ver o próximo slide? Os paralelos vão dar origem àquilo que chamamos de latitude. Já os meridianos vão dar origem àquilo que chamamos de longitude. Espera aí, professora, vamos lá recapitular. Latitude dá origem ao quê? Eles vêm de quê? Dos paralelos. E o longitude vem de quem? Que dá origem de quem? Dos meridianos. Então, vamos falar sobre latitude. É a distância medida entre graus de um determinado ponto da superfície em relação à linha do Equador. Pode variar de 0 grau a 90 graus e está ao norte ou ao sul. Já a longitude é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich, que pode variar de 0 grau a 180 graus e está no leste ou no oeste. A imagem que está aparecendo para vocês aí, ó, do globo, mostrando as linhas meridianas e também mostrando as linhas paralelas. Lembra que eu falei para vocês? As linhas meridianas são as que estão em pé e as linhas paralelas são as que estão deitadas. Aí lá tem uma linha que corta ao meio, né, que é uma meridiana,
A linha que está aí ao meio é uma meridiana que está em pé, a que está na vertical. E a linha que está mostrando na imagem, a que está deitada e está cortando a terra ao meio, é um paralelo. E para medir, né, a longitude, nós medimos lá do pontinho de tal, lá onde está a palavrinha, meridiano de Greenwich, que vai até de 180 graus. A outra imagem mostra o globo, né? O globo mostrando as linhas paralelas e as linhas meridianas. Crianças, juntas as latitudes e longitudes formam as coordenadas geográficas. E a partir das coordenadas geográficas é possível localizar qualquer ponto existente na Terra. E o que é muito útil para quem? Os viajantes, marinheiros e para quem gosta de saber exatamente onde está. Então, vimos que é muito importante as linhas que estão no globo, as paralelas e as meridianas, também chamamos de linhas imaginárias. E elas também dão origem a latitudes e longitude, e elas nos orientam a um determinado lugar, né? Agora, criança, vamos recapitular o que aprendemos hoje. Vamos ver se vocês realmente prestaram atenção na professora Rosimar? Crianças, falamos sobre o que mesmo? Vamos lá? Isso mesmo, falamos sobre as coordenadas geográficas, os pontos paralelos e meridianos. Vimos que as coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou um mapa. Então, vamos recapitular. Então, essas linhas imaginárias que são paralelas e meridianos, elas são o quê? Linhas, né, que está no globo terrestre e no mapa. Então, onde nós vamos encontrar, professora? Isso mesmo, no mapa e no globo terrestre. Mas podemos também encontrar em outros, por exemplo, como no Google Maps? Sim, isso mesmo, pela internet, né? Pelas imagens na internet, isso mesmo. E que as linhas também, nós aprendemos também que as linhas paralelas e meridianas são muito importantes para facilitar a nossa localização. E os paralelos vão dar origem a quem mesmo? A latitude. E os meridianos vão dar origem àquilo que chamamos de longitude. Muito bem, crianças. Crianças, chegamos mais no final da nossa aula de hoje, né, do nosso encontro. A professora Rosimar está muito contente que vocês prestaram muita atenção na aula de hoje. Lembrando, crianças, não percam o nosso próximo encontro. Alunos e alunas do 4º ano, assistam todos os dias ao canal 5.2, façam as atividades pela internet, peça para o papai e a mamãe, aqueles que não têm internet em casa, não tem o celular, é difícil, peça para a mamãe e o papai ou o responsável retirar as atividades na escola. Mas, lembrando que vocês devem entregar a atividade interior, porque os professores precisam das atividades para corrigi-las. Crianças, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, não saia de casa se não for necessário. Pois se cada um de nós fizermos a nossa parte, logo, logo nós estaremos juntos. Um enorme abraço da professora Rosimar e até a próxima aula.